No livro de 1 João, a palavra do Senhor diz, do versículo 7 ao 10: Filhinhos, portanto, o apóstolo João ele está referindo a um grupo de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. Como eles dissessem, vocês são todos filhos meus na fé. Vocês foram gerados pelo meu trabalho, pela minha pregação, em Cristo. E vocês creram, foram tornados filhos de Deus. Paulo disse, João está dizendo, dizendo carinhosamente, filhinhos, salvos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Quem é a nossa justiça? Quem se tornou da parte de Deus para cada um de nós? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Praticar a justiça é praticar a vida de Cristo. Jesus Cristo é nossa justiça e Ele habita em todos aqueles que foram feitos novas criaturas. Então, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, justo pela justiça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim como ele é justo, a Bíblia responde. Como ele, Senhor Jesus Cristo, é justo em você, você deve praticar a justiça e não mais o pecado. Por quê? Porque Romanos 6,11 diz, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Fomos crucificados, mortos para o pecado no corpo de Cristo na cruz. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aquele que pratica a natureza de Adão, o pecado, ele procede do diabo. Por quê? Porque lá no Éden, quando o Senhor diz, em Gênesis 2,16, toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, e no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a proposta, e eles comeram do fruto, porque houve uma conversa em Gênesis 3 com Eva e o diabo. E Romanos 5,12 diz, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, todos nasceram com a natureza do pecado, velho homem, que é a natureza implantada pelo diabo. Em Mateus 15,13 diz, a árvore da qual Deus não plantou será arrancada. A árvore da qual Deus não plantou é o pecado. Não trata da justiça de Deus, que é Cristo habitando no interior dessa pessoa, e sim o pecado, a natureza de Adão. Aí ele diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Quem vive pecando é filho de quem? Tem a natureza de quem? Tem a natureza da justiça, do justo? Não. Ele ainda tem a natureza do pecado, do velho homem. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do diabo. As obras do diabo. E a obra do diabo que detonou, que destruiu a natureza humana foi o pecado. Depois, por causa da natureza chamada pecado, o homem tem 100% tendência em tudo que ele fizer serem pecados à vista de Deus. Eu estou falando à vista do ser humano e da sociedade, não. Eu estou falando à vista de um Deus justo. E pecado trata-se de injustiça. E é contra Deus Santo. Aí ele diz,
todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecados. Não vai mais viver na prática. Por quê? Ele vai responder: pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A nova criatura, ela não pode viver pecando, cometendo pecados. E também a natureza, o pecado, já foi resolvido pela sua crucificação no crucificado na cruz. Cara, crucificado na cruz. O pecador foi crucificado no corpo de Cristo na cruz. Quando? Ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Lá em João 6,44. O Pai Celestial nos leva a Cristo crucificado e nos batiza. Aí Romanos 6,3. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, incluídos em Cristo, fomos incluídos na sua morte? Fomos batizados na sua morte? É um batismo de morte para o pecado. E aí, na ressurreição desse pecador que foi crucificado com Cristo, juntamente com Cristo, também ele foi ressuscitado. E na sua ressurreição, pela fé, ele ganhou a vida do justo Senhor Jesus Cristo. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2,20. E ele continua o texto lindo. E aí vão continuar lá. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Aquele que não pratica a vida do Senhor Jesus Cristo no seu viver. Fonte Jesus Cristo. Não uma vida produzida pelo homem. Hoje ele acerta, amanhã ele vai errar e muito. Porque ele copia. A carne que ainda está sendo santificada, ela copia muito a vida do Espírito. Ela não vai produzir justiça de Deus. A carne para nada aproveita. Lá em João 6,63. Mas o Espírito vivifica. Quem foi tornado filho de Deus, ele deixou de ser filho do diabo. Um filho do diabo pode praticar aparentemente as obras de Deus? Sim, na carne, nas suas emoções, até os seus sentimentos. E a maneira de cultuar, a maneira até de falar a respeito do Senhor, tem até a doutrina correta, mas é carne. Agora, e quem vai identificar a realidade disso? O Espírito Santo. É Deus que pode, só Ele pode. Quem praticar a justiça, que é a vida de Cristo, é vida de santidade. Isso é filho de Deus. Quem pratica ainda o pecado, natureza, que foi implantada no homem, ele nasceu, o ser humano já nasceu com essa natureza, o pecado, controlada, governada pelo diabo. Mesmo que ele faça aparentemente coisas que nós consideramos boas, mas saiu de onde? Só Deus sabe disso. Só o Espírito Santo que vai identificar isso. Nós podemos ter uma leve noção, umas dicas. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Pelo fruto. Aí ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não pratica a vida do Senhor Jesus Cristo, ele não procede de Deus. Nem aquele que não ama seu irmão. Pergunto para você, eu já tenho outros vídeos perguntando: filho de quem você é? Espiritualmente. Filho de quem? Nós já nascemos filhos espirituais do diabo. E os filhos espirituais de Deus, eles são feitos filhos de Deus
A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. João 1, de 11 em diante. Amém. Faça o seu comentário.